a gente começa. Pronto, pessoal. Então, oficialmente, boa tarde. Hoje, dia 24 de janeiro, né, estamos começando uma aula de introdução de matemática. Houve uma troca com a professora Liliane, porque ela teve um imprevisto e não pôde ficar nesse horário. E aí nós fazemos essa troca com ela. Nós estamos dando aula hoje. Então, vamos lá. Deixa eu apresentar aqui para vocês a tela. Deixa eu olhar aqui se todos estão vendo. Estão vendo a tela, gente? Sim, senhor. Pronto, né? Tá aparecendo. Beleza. Obrigado. Gente, qualquer dúvida pode me interromper, tá certo? Nem se preocupe com questões sobre tecnologia. Vamos para mensagens. Pronto. Beleza. Então, vamos lá. Então, essa é a nossa sala de matemática, né? Eu já vi que muitas pessoas entraram. Aqui, ó. Pessoas. Então, eu tenho aqui Adrian, Agnes, Ana Beatriz, um monte de gente. Massa, show de bola. Tá aqui todo mundo. Gostei muito de ver muitas nessa sala. Peguei uma turma no outro semestre que tive que ter trabalho, sair catando de um por um, pedindo para, por favor, entre na sala. Mas aí eu vi que vocês já entraram. Ó, tem 41 alunos aqui na sala, beleza. Eu também depois vou entrar como aluno também, contra conta, porque eu fico visualizando também como vocês, para se tiver algum problema, eu já poder corrigir logo, tá? Então, vejam, tem algumas coisas aqui que não estão liberadas ainda. Por quê? Porque eu tenho projetado tudo para começar na sexta. E algumas coisas eu não gosto de liberar antes da explicação, porque você pode fazer de todo jeito, ficar com dúvidas. Então, novamente, quem tiver alguma dúvida, algum problema com o assunto, qualquer dificuldade, pode falar comigo, tá certo? Porque a gente não vai dar assunto de matemática hoje. Vai só conhecer a sala, trocar umas ideias e tá de boa. Tá? Então, inicialmente, olha, está aqui o meu contato, tá certo? Tanto o e-mail institucional como o WhatsApp. Podem fazer uso à vontade. Se vocês tiverem dúvida, tiverem sem entender o assunto, quiserem um horário extra, fala comigo pelo WhatsApp, tá certo? Tem alguém querendo entrar na sala? Sim, como vai ser o planejamento? Eu vou apresentar. Eu vou apresentar a Jenison. Já. Deixa eu só voltar lá para a sala. Então, quem tiver qualquer dúvida, aí, eu quero marcar uma aula extra, porque eu não estou entendendo, tem muita gente na sala, está complicado, eu queria uma aula mais personalizada. Aí fala comigo que a gente tenta ter um horário, tá? Para tirar a dúvida de você, sozinho, sozinha, ou de um grupo reduzido, né? 2, 3 colegas aí, a gente marca um horário, tá certo? Então, não se preocupem. Qualquer problema, fale comigo. Se não puder cumprir aquela data, tudo, tá? Eu sou bem tranquilo de conversar. Quem já jogou comigo sabe. A minha ideia é tentar diminuir as barreiras para vocês, certo? Eu quero que vocês aprendam matemática e não fiquem tendo dificuldade com besteira de data, disso ou daquilo outro. Não dá certo, não. Bom, então aqui você tem meu WhatsApp, meu e-mail. Tá? Aí aqui tem um plano de aula e o horário. O horário eu não coloquei ainda exatamente por isso, tá? Porque a gente vai pedir essa mudançazinha na coordenação. Aí por isso que eu ainda não coloquei. Mas tem aqui o plano de aula. Eu vou apresentar o plano de aula, ele tem várias atividades, tá certo? Mas pelo que eu vi nas turmas anteriores, quando a gente está colocando 3, 4 atividades, o pessoal está tendo dificuldade em fazer atividades diversas no Wordwall, no Kahoot, não sei onde. Aí, para facilitar, eu vou fazer um esquema com 2 atividades, mas eu vou apresentar aqui o plano para vocês. O plano já está liberado. Bom, deixa eu aumentar aqui. Nós temos aqui a turma, essa nossa aula vai do dia 24 de janeiro, que é hoje, até o dia 14 de maio, tá? Que é exatamente para acabar o módulo, né, do ano letivo de 2021. Tá? Quais são os assuntos que nós vamos estudar? Conjuntos numéricos, funções, função afim, função quadrática, função exponencial e função logarítmica, qualquer função. Muito importante esse assunto para várias áreas do conhecimento. E sequências, né, que é progressão aritmética e geométrica, que também é interessante, tá?
poder ver isso, não só os cálculos, mas também ver como isso acontece no dia a dia, como é que surgiu o estudo desses assuntos, tá? Uma coisa bem contextualizada. E perguntas. Perguntem sempre que não entender, que tiver dúvidas. O que eu não souber responder, eu vou pesquisar, procurar quem sabe para poder responder para vocês. E aquilo que eu souber, lógico, vai ser uma satisfação poder colaborar com a aprendizagem de vocês. Beleza? Aqui tem as referências, os livros. Você diz, eita, meu Deus, onde é que eu vou arrumar esse livro? Relaxa, que já já a gente vai ver isso, bem tranquilo, tá? Então, as atividades, está tudo aqui, tá certo? A única diferençazinha é que cada semana tem que dizer. Depois eu coloco lá um resumo para vocês de cada semana. Por exemplo, aqui a ementa é o assunto todo que a gente vai ver em matemática. Aí na primeira semana, a gente está tendo só uma introdução, tá? Vai ver união, interseção de conjuntos. Aí na segunda semana vai continuar vendo conjuntos. Segunda semana que eu digo é a segunda unidade, tá? Eu vou explicar isso direitinho a vocês. Olha. Vê bem. A nossa primeira unidade de aprendizagem, que a gente chama de primeira UA, ela vai do dia 24 de janeiro até o dia 19 de fevereiro. Então, se você observar bem, do dia 24 de janeiro até o dia 29, a gente tem uma semana. Do dia, aí, na primeira semana de fevereiro, mais uma semana. Aí, do dia 1 ao dia 5 de fevereiro, outra semana. Nós temos aí até o dia 19, umas 3 ou 4, temos umas 4 semanas de aula, tá? Com esse assunto, tá? Então, não se preocupe que não vai ser cada semana um assunto novo, não. Vamos ter 4 semanas aproximadamente para poder ver esse conteúdo aqui, tá? Quem tiver dúvida, sempre dá uma olhadinha, mas eu vou fazer um plano, aliás, já fiz, eu vou só divulgar para vocês o plano bem resumido, dizendo o que vai ter em cada encontro que é que vai ser dado, tá certo? Pronto. E aí, aqui é o planejamento. Ficou alguma dúvida, gente? Alguém que faz alguma pergunta sobre esse planejamento? Ou eu posso ir adiante? Tá de boa? Tá tranquilo? Sem estresse? Pronto. Então, esse é o planejamento. Aí, quando eu mostrei o planejamento, eu mostrei uns livros, né, para vocês. Será, meu Deus, onde é que eu vou conseguir esses livros? Vê, para quem quiser. Pois é, Divan, eu acho legal o modo que você não precisa pegar todas as 15, 16 disciplinas de uma vez. É pauleira, né? Pauleira, mas já a gente está voltando totalmente para o presencial. E aí, quando isso acontecer, a gente vai ter que se virar com as 15 ou 16 matérias. Mas, por enquanto, vamos devagarzinho, né? Cada coisa a seu tempo. Então, essa biblioteca virtual, gente, tem livros aí, quem gostar de baixar o livro, tá? Baixa para seu computador, para sua nuvem. Vocês sabem, né, que vocês têm um e-mail institucional que tem uma nuvem para vocês armazenarem ilimitada. Pode ir colocando coisa lá. Então, ó, tem esses livros aqui ó, que vocês podem baixar. Deixa eu mostrar a vocês. Vou tentar. Deixa eu, ele abriu o livro. Isso aqui não quero. Ó, tem esse aqui, ó, Fundamento de Matemática. Um é o livro com conteúdo, o outro é o manual de respostas. Então, tem dois. Ó. Tem esse aqui, ó, também. Por exemplo, esse aqui, Fundamentos de Matemática Elementar, deixa eu pegar o volume 1, que é por onde a gente vai começar. Ó, vê que o livro está bem... Ó, é o melhor livro de matemática que tem do ensino médio. Pode perguntar a qualquer professor, qualquer um que conhece, que vai dizer, pô, esse livro é massa, cara. E vê que legal. Você tem aqui o livro, tá? Como ele está na nuvem, ele não vai pesar no seu celular, não, tá? Para ficar costurando aí mesmo. Aí tem uns blá, blá, blá. Tá baixando aqui. Ó, pronto. Deixa eu...
Aqui, ó. Tá? Mas aí, para quem não quiser mexer com esse livro, isso é para quem quiser aprofundar, tá certo? Fazer questões para a gente tirar dúvidas a mais. Porque o que a gente passa numa aula, gente, sempre é o mínimo. Pode ser presencial, pode ser à distância, não importa. O que se vê numa aula de matemática, de história, de geografia, do que for, é o mínimo que você tem que aprender. Você tem que pesquisar, pegar livros na biblioteca, pegar livro pela internet, ver material, discutir, perguntar, dizer que não acredita, que não é assim. Então, fiquem muito tranquilos, tá certo? De duvidar daquilo que eu digo. Não é porque tem professor que eita, fica todo chato quando o aluno pergunta duas vezes. Eu tenho solicitado, Alana, esses livros para a biblioteca. Eu não sei se já tem essa versão nova, tá? Essa é a última edição, atualizada, saindo do forno. Tá filé, bem diagramada, grande, mas eu sei que tem. Agora, eu não sei se essa versão já chegou lá no IFAL, mas tem outras versões anteriores que, na verdade, muda pouca coisa, sabe? Muda mais a diagramação, os exemplos, que ele pega exemplos mais novos, mas o livro, desde a primeira edição, que eu acho que é da década de 70, um bem antigão, é bom, do mesmo jeito. Tá? Porque a teoria dele continua a mesma. Tá? Lá, só sendo enriquecida. Então, tá aqui os assuntos, tá certo? Para quem quiser. E vocês veem que ó, ele tem os assuntos, tem questões respondidas, tá? Tem exercícios respondidos, depois tem os exercícios para vocês treinarem. É bem legal essa coleção. Tá? E aqueles exercícios que você não conseguiu fazer, ele está aqui no manual todo respondido. Esse manual, com certeza, não tem na biblioteca, tá? Esse manual é a resposta de todas as questões do livro. Todas. Todas as questões são respondidas. Se ele abrir, pronto. Tudo respondido. Se você tiver como você olha lá e vê como foi que ele fez. Tem para mais de 1000 questões, todas respondidas. Tudo bonitinho ali, de todos os assuntos que nós vamos ver, tá certo? Então, uma sugestão minha é que vocês baixem esses livros para vocês. Vocês com ele, quando for estudar para um Enem, para qualquer coisa, vocês já estão com esse livro aí guardado. É um livro de primeira qualidade, tá certo? E tem aqui o diário de bordo, que eu vi que tem gente que já respondeu. Normalmente eu não deixo aberto antes, não, mas eu bobiei, eu acho que eu esqueci na hora de fechar. Aí tem gente que já respondeu, tá? Mas pode responder de novo, quantas vezes quiser. O que é esse diário de bordo, gente? Esse diário de bordo, ele é ponto extra. Não é obrigatório, mas é ponto extra. Cada unidade de aprendizagem, ele vale um ponto extra. Como é, o que é esse diário? Deixa eu apresentar aqui para vocês. Ó. Teve uma pessoa que respondeu, tá vendo? Deixa eu mostrar aqui. Mas, ó. Esse diário é para que eu tenha contato com vocês, de saber o que, é que vocês estão tendo dúvida, para ver se eu aumento o assunto, se eu diminuo, se eu repito, se eu marco uma aula extra, se eu vejo quem está com muita dúvida e ligo para a gente fazer um negócio mais particular, entendeu? Então, diário de bordo, você vai preencher sempre que você achar necessário, tá? Não tem obrigação nenhuma, mas quando eu ver que você preencheu pelo menos uma vez naquela unidade, você já ganha um ponto. Aí que você escolhe qual é a sua turma, escolheu, aí que você bota seu nome, tá certo? Sei lá, seu nome tá aí. Aí você vai escolher esse assunto que eu estou respondendo é da primeira semana, beleza? É da segunda? Tem que dizer de qual semana você está respondendo. Pode responder mais de uma vez? Pode. Tá? Agora, quando responder uma vez, já ganha o ponto extra. Tá? Agora, lógico, quanto mais você responder as coisas, mais eu vou estar sabendo como é que está a sua aprendizagem. Eu marquei, pronto, vou para o próximo. O que é que tem o próximo? Você vai escrever aqui, ó, fale um pouco sobre suas dificuldades e dúvidas nesta semana. Você teve problema com acesso, teve falta de tempo, teve dificuldade com o assunto, foi dificuldade em casa, algum estresse. Aí você vai, preenche, blá, blá, blá. E o que você achou fácil? Você aprendeu alguma coisa? Aí você vai, preenche, blá, 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 blá. E vai para o próximo. Aí eu pergunto, sua dedicação aos estudos, como é que você se autoavalia, tá?
Então, a autoavaliação sempre é muito importante. Eita, chegou um cachorrito aqui. A autoavaliação sempre é muito importante. Então, eu vou pedir para que você dê uma nota para o seu estudo dessa semana. Fizeram quase. Você teve tempo de estudar? Você realmente estudou? E a realização das tarefas? Você estudou, mas você fez tarefa? Aí você vai dar uma nota aqui também, sei lá, 3. Aí aqui você também dá uma nota. Vê que se eu não responder, ó, ele fica cobrando a resposta. Ah, você se dedicou aos estudos? Não, que eu tive um problema, tá? Não estudei muito, não. Pronto, beleza. Isso aqui não é a nota que você vai ganhar extra, não, tá, gente? Isso é só para eu saber como é que está a sua dedicação. Mas o seu ponto nessa atividade já está garantido, mesmo que você bote 0 em tudo. Você sentiu que houve aprendizagem? Você aprendeu alguma coisa? Você disser que não, aprendi nada. Pronto, beleza. Poxa, eu aprendi muito. Beleza. Eu aprendi mais ou menos. Beleza. Isso aqui não vai mexer na tua nota. Tá certo? Isso aqui é só para eu saber como é que está o seu andamento no estudo para eu te acompanhando. Só de você, se você botar aqui, preencher tudo, botar aqui. Essa semana eu não me dediquei, porque essa semana eu não fiz tarefa. Essa semana eu não aprendi nada, lógico, né? Pronto, ganhou um ponto. Porque você foi sincero e respondeu. Eu vou entrar em contato com você e dizer, bicho, o que está acontecendo? Está com dúvida? É alguma bronca que eu possa ajudar? Tal. Entendeu? Isso aqui não tem nada a ver com ponto, não. Esses números aqui não. Só para eu ter uma noção. Aí você vai e bota enviar. Quer responder isso mais de uma vez em cada unidade? Fica à vontade, quantas quiser, quantas quiser. Tá? O que eu vou fazer é, eita, fulano respondeu da semana 1, tem um ponto. Fulano respondeu da semana 2, tem um ponto extra. Pronto, de boa. Tá? E também se não quiser responder, de boa. Não tem estresse. Até agora, gente, tá tranquilo? Alguma dúvida? Tá tudo certo, né? Então vamos lá. Aí aqui, beleza, beleza, de boa, Jenson. Uau, uau, uau. Aqui é a primeira semana, né, a primeira unidade de aprendizagem. Desculpa, quando fala primeira semana, confunde, né? Não é a primeira semana, não. É a primeira unidade de aprendizagem, que vai de hoje, dia 24, até o dia 19 de fevereiro. Essas 4 semanas, praticamente um mês, quase um mês, a gente vai ficar só estudando os mesmos assuntos. Quando tem material de estudo, vai ter um resumo, tá? Porque o livro, ele é muito bom para quem quer se aprofundar, mas ele fala muito blá, 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 e às vezes o cara se enrola. Então, eu vou liberar aqui para vocês um material de resumo, tá certo? Não tem nada ainda não. Pode ver que você clica aqui, ó, não tem nada, tá? Ainda vou liberar. Então, você vai ver esse material de estudo, dar uma olhada, aquela coisa toda, certo? As aulas gravadas, todas as aulas gravadas naquela unidade vão ficar aqui. Quando você abrir, vai ter aula de hoje, aula do dia tal, aula do dia tal, tal. Vai estar tudo escrito aqui. Tá? Todos que vocês perderem uma aula, ela vai ficar gravada aqui. Se for da primeira semana. Né? Se for da segunda semana, vai ser igualzinho. Vai ter tudo isso aqui na segunda semana, na terceira e na quarta. Vídeos de apoio. Eu pesquisei alguns vídeos do YouTube, eu vou colocar o link para vocês, que às vezes a aula é muito longa, né? Um aluno conversa uma coisa, demora mais de 1 hora, e aí você fica chateado de ver aquela aula toda. Aí eu vou colocar uns vídeos curtos, 5, 10 minutos, uns vídeos do YouTube bem massa, porque se você não quiser ver a aula gravada, você vê o vídeo, ou vê os dois, já é quem sabe, tá? Que a minha ideia de colocar uns vídeos já selecionados é porque às vezes você diz, eu não entendi o que o professor falou. Eu vou no YouTube olhar. Aí você pega qualquer vídeo, às vezes o assunto é o mesmo, mas é de nível superior. Ou às vezes é um doido que está botando um monte de coisa errada lá e que não tem nada a ver. Tá? Aí, para você não correr o risco de pegar um vídeo que está todo bichado, aí eu pego e já seleciono, igual, esses vídeos aqui são bons, pô, assiste aí. E aí você assiste a aula, tira a dúvida, tá ligado? Pois é, Jonathan, quando a gente faz com amor, né, tem que se dedicar. E assim, penso que se eu tivesse que escolher de novo, seria professor de novo, e mais uma vez. É muito bom, né? Então, é isso.
A gente faz com muito amor. Eu fiz um passeio um dia desses que eu vi uma guia de turismo que ela se vestia de cangaceira, tal. Bicho, ela fazia tão bem feita a encenação dela, sabe? E assim, apaixonante. Você vê, qualquer pessoa que faz o que ama, a gente se dedica, né? Mas vamos continuar então. Então, vídeos, tá aí, você dá uma olhada. Gente, agora veja, nada do que eu faço é fixo, rígido, tá aqui, amém, tá salvo. Não é. Você dizer, professor, esse material de estudo tá ruim, não estou entendendo nada, tá muito pequeno, tá muito grande. Eu tento fazer outro. Professor, esses vídeos aí eu assisti tudinho, mas eu queria mais. Eu procuro mais e boto mais aí, beleza? Fale, tá certo? Eu acho que tinha um cara chamado Chacrinha, vocês já ouviram falar dele? Que era um apresentador bem antigo, já morreu. Ele tem uma frase que era muito legal, ele dizia que quem não se comunica se trumbica. Então, o nosso principal elemento vai ser comunicação. Professor, eu perdi a prova, não consegui fazer, tá ruim aqui, eu estou numa bronca, eu estou trabalhando, alguém em casa aqui está com uma situação que eu estou ajudando, tal. Bicho, de boa, a gente vai marcando, vai organizando. Porque eu não quero que você se perca. Desista porque acha que eu vou reclamar, vou brigar, vou ficar de cara feia. Não. Minha cara já é feia de natureza, então relaxa. O restante não tem estresse, a gente vai conversando. Depois que você leu o material, tirou dúvidas comigo, se precisar, olhou as aulas gravadas, assistiu a aula de novo, olhou os vídeos, beleza, vamos fazer atividade. Vão ter duas atividades, cada uma valendo 5 pontos, tá certo? Fora aquele ponto extra. Era um monte de tarefa, você vai fazendo, vou corrigindo, tá? Mas sem ponto, sem nada. Isso aqui é o básico. Então, você faz a atividade 1, que normalmente tem um Google Forms, com as questões lá para você marcar a resposta. E a questão 2, atividade 2, que são com as questões para você fazer a conta, postar lá no Google Sala de Aula, alguma coisa prática que eu peço para você fazer. Veja a sua conta de água, faça uma função com essa conta. Veja quanto aumentou, por exemplo, faça uma pesquisa, quanto aumentou a gasolina ultimamente, ou feijão, sei lá, e faça um gráfico. Aí você faz essas coisas e posta, pô. Beleza? Pronto, 5 pontos aqui, 5 pontos aqui, 10 pontos. O diário de bordo vale mais um. Pronto. Né? E nada garante que os 10 você vai virar 9, o extra fica 10. Tá? Aí na segunda semana vai ser o mesmo esquema. Material de estudo da segunda semana, aula gravada, vídeo de apoio, atividade 1 e 2. Sempre esse roteiro, tá? Para a gente criar um costume, um hábito, né? Uma rotina, para vocês não ficarem perdidos. Sabe? Matemática é sempre isso. De boa. Então, são essas coisas que a gente começa a ver dentro do assunto, que também é mais ou menos como o Ed vai trabalhar, tá? Quem é de hóspede, Ed vai estar nesse esquema aí também. Fazendo material, dando aula, explicando as coisas lá direitinho, tá certo? Então, aluno meu que quiser tirar dúvida com o Ed, pode ficar à vontade. E aluno de Ed que quiser tirar dúvida comigo, pode ficar à vontade também, tá certo? Esse é o primeiro elemento que a gente está vendo dentro do assunto que nós vamos trabalhar. A sala é essa. Depois eu vou colocar aqui uma planilha de notas, só que eu não vou colocar o nome de vocês, tá? Eu vou colocar o número de matrícula ou o e-mail institucional, que você olha lá e vê sua nota. Eu não costumo colocar nota no cigarro toda hora, não. Por quê? O cigarro, bicho, eu não sou muito favorável, não, sabe? Ele trava muito, ele sempre dá pau, ele sempre está surtando a cabeça de todo mundo. Aí aqui não, eu vou ajeitando as notas na planilha, você vai vendo suas notas. Quando terminar tudo, aí eu vou e passo para o cigarro, tá certo? Mas cigarro não ele é chato, pô. Ele não é amigável com o aplicativo dele para celular, não é legal, trava.
e tem um surto lá, tem muita gente dizendo que tem problema. Então, eu não boto nota no cigarro, não, tá? Só no final para poder ver quem passou e quem não passou. Mas cada unidade, eu vou botando nota aqui e a gente vai ajeitando de boa, tá certo? Então, isso é o que eu queria apresentar para vocês. O cigarro desagradável. Eu fico estressado quando vejo os colegas botando muita atividade no cigarro. Bicho, vai ferrar os meninos, pô. Porque trava demais, pô. Eu já botei nota, teve vezes que eu botei nota, tudinho. Quando foi no final, ele deu uma pane, rodou. Quando terminou, bicho, diz, salvou nada. Eu tive que fazer o trabalho todo de novo. Vá pra aí, que bagaceira. Aí eu não gosto muito dele, não. Diga nada para ele, não, para cigarro, mas eu não gosto dele, não. Eu uso porque é o jeito. Mas só para botar nota no final do ano. Tá? O meu esquema é aqui na planilha. Beleza? Pronto. Porque é muito chato, cara. Aí vê o seguinte, deixa eu falar um pouquinho para vocês de conjunto, né? Que é o primeiro assunto. Só fazer uma introduçãozinha, tá? Quem é aluno de ED, fique de boa também, porque ele vai falar isso, tá? Você já fica vendo, aí já diz, eu já estou ligado aqui, beleza, aí já vai adiantando. Deixa eu abrir aqui uma tela. Tá todo mundo vendo? Deixa eu olhar aqui se já mudou. Pronto, beleza, já mudou, né? Então deixa eu voltar para a mensagem. Massa. Então é o seguinte, a ideia de conjunto. Alguém sabe o que é um conjunto? Deixa eu olhar para vocês, para tirar essa prestação danada aqui. Vocês poderiam me dizer o que é um conjunto? Alguém sabe o que é um conjunto? Quem saberia me explicar? Me ajuda aí. O que vocês acham que é um conjunto? E aí? Ninguém sabe o que é um conjunto? Matematicamente, tá? Não é um conjunto de rock, não, né? Essas coisas não. Pô. Soma. Bom, vamos ver, né, Edvan? Tem ideia de soma também. Mas é o seguinte: a ideia de conjunto ela começou com um matemático chamado George Cantor. Deixa eu mostrar a foto dele aqui para vocês. A vantagem de você estar trabalhando George Cantor. Tá? Não é cantor, não, é Cantor. Deixa eu mostrar a cara do boy aqui para vocês. Deixa eu apresentar de novo. Pronto, estão vendo esse boy aqui? Carequinha. Paulo diz que é a união de dois ou mais números. Chegando aí, você está usando uma operação para definir. A gente vai chegar lá. Beleza, Paulo. É por aí mesmo, eu quero que vocês falem mesmo. Esse é o boy magia, da teoria dos conjuntos. E aí? Tá de boa? Olha ele aqui. Então, esse matemático, ele é George Cantor, tá? Você fica numa tentação de chamar Cantor, né? George Cantor, mas não é George Cantor, não, tá? É George Cantor. Tá aqui, ó. Deixa eu ver aqui todas. Pronto. No Wikipédia. Ele nasceu em 1845 e morreu em 1918, né? Bem novinho. Então, ele trabalhou muito com teoria dos conjuntos, tá? E a ideia básica é a seguinte. Deixa eu passar para vocês a frequência de novo. Eu não sei se todo mundo já preencheu a frequência, mas é importante, tá? Não é que vai reprovar por falta, não, mas é porque a gente vê que a pessoa não está participando, a gente liga, procura saber por que a pessoa está sem participar. Então, vê o seguinte, o Jorge Cantor, ele trabalhou a noção de conjuntos em matemática
E o que é um conjunto, eu perguntei a vocês, a gente não vai saber responder, porque é algo que em matemática não tem definição. O que a gente chama de uma ideia básica. Por exemplo, o que é uma reta? A gente sabe o que é, mas não consegue definir. O que é um ponto, o que é um plano? São entes primitivos. Então, quando a gente chama em matemática algo de ente primitivo, é porque não tem definição. Então, eu sei qual é a ideia de conjunto, vocês sabem, mas não tem definição. Por exemplo, eu pego aqui, boto esse círculozinho aqui. Aí uma coisa importante. O conjunto, o nome dele sempre é com letra maiúscula, tá certo? E aí aqui dentro começa a colocar um monte de coisinha. Pronto, conjunto de imagens aqui. Conjunto A. Então, você não sabe definir conjunto, porque se eu disser que conjunto é uma reunião de elementos, aí vai perguntar o que é elementos? É o que está dentro do conjunto. Aí fica naquela história, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Tudo bem que na biologia tem um esqueminha aí para explicar isso, né? Eu estou dizendo que fica aquela história do cachorro querendo morder o rabo. Já viram o cachorro girando, querendo morder o rabo? É mais ou menos isso. Tá? Então, não tem definição, conjuntos não tem definição formal. Mas eu entendo que isso aí representa um conjunto. Poderia ser de letras, de números, de várias coisas. Por exemplo, eu vou escrever agora para vocês isso aqui. Eu vou escrever aqui, ó. Verde, amarelo, azul e branco. Isso é um conjunto. Eu poderia dizer que eu estou escrevendo conjunto de quê? Tem várias coisas, né? Mas me diz uma coisa aqui que eu posso representar com esse conjunto aí dessas cores. Cores, mas são todas que eu falei? Foram só 4. O que é que essas cores estão representando? E aí, alguém já matou a charada? Verde, amarelo, azul e branco. A bandeira do Brasil. Muito bem. Podia ser do Acre, podia ser, né? Do Brasil, dos estados de bandeira. Daqui, ó. Então, eu posso ter. Deixa eu ver uma pausa de referência. Olha aqui, ó. Deixa eu apresentar aqui para vocês. Tá travando? Eu vou fechar a câmera um pouquinho para você melhora, tá? Quem quiser falar, não pode interromper, viu? Deixa eu ver aqui se eu boto o cabo, se fica melhor. Só um minutinho. Deixa eu ver se melhorar só. Esse era melhor. Agora vai, um pouco. Que dava no Wi-Fi, fica dando esses pau aí. Ixi, não faça passar vergonha, não, cabo de internet. Agora, sim. Deixa eu dar aqui alguns estados. Olha aqui, ó. Goiás, né? Também tem verde, amarelo, azul e branco. Mato Grosso. O Ceará só tem azul, ferrou. Mas tem outros aqui, ó. Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima, Sergipe. Tem um monte com as cores do Brasil, né? Mas está bem respondido. Se alguém dissesse, é a bandeira de Rondônia, tá certo. A bandeira do Brasil, tá certo. Então,
percebem que, quando eu falo de conjuntos, existe uma gama imensa de possibilidades. Então, a ideia de conjuntos é essa, tá? São elementos que têm um certo agrupamento, mas isso não é uma definição, isso é só uma ideia que a gente tem. Então, dentro disso aí, a gente pode, por exemplo, deixa eu mostrar a vocês, fazer a relação de pertence e não pertence. Não sei se vocês já viram, mas alguém já viu aqui o símbolo de pertence e de não pertence? Deixa eu dar um zoom aqui. Eu vou botar aqui para 30. Tá? Então, mas eu tenho um conjunto A, que ele tem os seguintes elementos: 0, 1, 2, 3. Pronto. Esse é um conjunto A. Aí, eu vou usar os seguintes símbolos. Tá? Deixa eu copiar aqui os símbolos no Equation. É o símbolo de pertence, procurá-los aqui. Pertence, eu já achei. Vou procurar agora o não pertence. Não estou achando, deixa eu vir para cá. Negação. Relações de negação. Pronto. Não pertence. Beleza. Pronto. Então, vê o seguinte. Esse símbolo que vocês estão vendo, deixa eu dar uma olhadinha aqui na câmera para vocês estão vendo mesmo. Ah, estão, está bem legível, beleza. Vou voltar para as mensagens. Pronto. Então, esse símbolo aqui é o pertence. Tá? E não precisa se preocupar em decorar, porque isso é universal, tá? Para qualquer símbolo que você tiver, qualquer símbolo, quando você tem esse símbolo cortado, é a negação. Então, quando você vê o desenho de um cigarro cortado, quer dizer, proibido fumar, né? Não fume. Quando você vê um lugar, um E de estacionar cortado, proibido estacionar, não estacione. Então, sempre vai haver isso. Tá? Todo símbolo matemático, quando ele fica cortado, significa que ele está negando o que o símbolo está afirmando. Então, se o símbolo é pertence, quando eu risco pertence, ele fica não pertence. Ele nega a afirmação. Tá? Então, quando é que eu uso pertence e não pertence? Quando será que eu uso? Alguém sabe me dizer? Quando é que eu devo usar pertence e não pertence? Eu uso pertence e não pertence quando vou relacionar elemento e conjunto. Olha aí, deixa eu destacar isso aqui. Quando vou relacionar elemento e conjunto. Por exemplo, o número 2 tem 30, ficou uma cavalice, né? Deixa eu botar aqui 25. Vou fazer que o número 2 pertence ao conjunto A. A 2 pertence a A. Beleza? Agora eu vou fazer aqui 5. O que é que eu devo completar para o 5? Ele pertence ou não pertence a A? O que é que vocês acham? Vamos lá, me ajudem aí. O 5 pertence ao conjunto A? Sim ou não? Não pertence, né? Por que não pertence? Porque a ideia de pertencer é você olhar o desenho e estar aqui dentro. Aqui não tem o desenho do número 5. Tem? Não tem. Então, 5 não pertence ao conjunto A. Isso a gente chama de relação de pertinência. De pertinência. Pronto.
Relação de pertinência. Então, essa é a primeira relação de conjuntos que nós estamos vendo. A relação de pertinência. Tá? Aí, depois disso, a gente tem outra coisa chamada de relação de inclusão. Mas antes falar de relação de inclusão, eu tenho que falar para vocês de subconjuntos. Alguém saberia dizer para mim o que é um subconjunto? Agora, esse tem definição, o subconjunto tem definição. Quem poderia me dizer o que é um subconjunto? Vamos lá. Divantes que não. Alguém mais? Deixa eu ver aqui. Será que Giovana sabe dizer? Ou Maria Bianca? Silvane, Ítalo, Patrick, tem um monte de gente, Ariene, Kaique, Maria Eduarda, eita que a gente, Paulo Silvânio, Gênison esqueceu, ai meu Deus do céu. Eu conheci um cara que esquecia o nome todo dia. Jennifer, Linaura, que é gente. Então, pessoal, deixa eu dizer a vocês o que é um subconjunto, vocês estão tímidos. Subconjunto é um conjunto que está dentro de outro. Por exemplo, se eu penso no Brasil como sendo um conjunto e os estados também como sendo conjuntos, eu posso dizer que ela, como sendo elementos desse conjunto, desculpa, eu posso pensar que um está dentro do outro. Por exemplo, Brasil é um conjunto, Alagoas é um conjunto. Então, ó, quem me acertou não foi um conjunto dentro do conjunto. Menina do céu, boa mesmo, desenrolada. Viu? Bem, que show de bola. Então é isso, tá? A ideia mais viável para a gente olhar isso é assim, ó. Conjunto A, conjunto B. O que é que eu posso dizer? Que o conjunto B está dentro do conjunto A. Tá? Por exemplo, vou escrever os números aqui, tá, gente? Vou escrever de verde. Acabei em carnaval. Aqui tem 1, 2, 3. Aqui dentro tem 4, 5 e 6. Bom, gente, eu pergunto a vocês. Deixa eu pegar esse brinquedinho aqui e levar para lá. Pronto. Vamos. Pronto, melhorou. Olha, eu posso dizer que o número 1 pertence ao conjunto A. Só um minutinho, tá? Deixa eu resolver isso. Sim, né? Posso, né? Beleza, turma, tudo top, meu irmão. O número 1 pertence ao conjunto A. O número 4 pertence ao conjunto A? Oi. O B está dentro de A? Por exemplo, deixa eu ver aqui, o povo que está dizendo não. Cleciane, você é de Alagoas? Sim, né? Você é de Alagoas, beleza. Você é brasileira? Sim. Vocês conhecem alguém que nasceu em Alagoas, mas não é brasileiro? Se nasceu em Alagoas, tem que ser brasileiro, né? Por quê? Por que quem nasce em Alagoas tem que ser brasileiro?
E aí, o que vocês me respondem? Por que é que todo mundo que nasce em Alagoas é alagoano, então é brasileiro? Perfeito, Darlene. O 4 está dentro de B, só que B está dentro de A. Imagina o seguinte, eu vou viajar, aí eu boto, pego um gatinho, o gatinho, cadê ela? Tá por aí, Catita. Aí eu pego Catita, boto dentro de uma caixa e boto a caixa dentro do carro para poder viajar. Catita está dentro da caixa e a caixa está dentro do carro. Eu posso dizer que Catita está dentro do carro. Catita é a gata, tá? Olha, Maria Bianca já respondeu, porque Alagoas faz parte do Brasil. Então é isso que eu estou dizendo. Se a gata está dentro da caixa e a caixa está dentro do carro, a gata também está dentro do carro. Ou seja, o conjunto A, ele é 1, 2, 3, 4, 5 e 6. O conjunto B, ele é 4, 5 e 6. Por quê? Porque tudo que está dentro de B pertence também a A, né? Não é verdade? Então, essa noção de subconjunto, vocês acham que agora vocês entenderam bem. É quando um conjunto está dentro do outro. Ficou claro? Alguém ainda está com dúvida? A ideia de conjunto pô, é uma ideia muito lógica. É muito massa, porque você começa a ampliar seu conhecimento com base em conjuntos. Por exemplo, um candidato A diz que tem 70% de eleitores que vão votar nele. O candidato B diz que 80% vão votar nele. Pelo menos um dos dois está mentindo. Porque se. Por quê? Porque se um tem 70% e outro tem 80%, isso vai dar 150%. É mais de 100%. Então alguém vai votar duas vezes. Não pode, né? Então tudo tem a ver com a lógica, tá certo? Você vê que esse assunto é muito lógico. Então, B está dentro de A. Quando a gente fala de subconjunto, a gente não fala mais de relação de pertinência. Fala em relação de inclusão. Quando é que eu uso relação de inclusão? Quando for relacionar um conjunto com outro conjunto. Então, perceba a grande diferença entre esses dois itens, tá? Relação de inclusão relaciona um conjunto com outro. Relação de pertinência relaciona um conjunto com um elemento. E quais são as relações de inclusão? As relações de inclusão, deixa eu apresentar aqui para vocês. Deixa eu procurar tudo num lugar só, porque aí eu apresento. Relação de inclusão. Deixa eu pegar aqui algumas imagens. Pronto. Essa aqui está perfeita. Uau! Olha essa relação aqui. Então, nós temos 4 símbolos de inclusão, tá certo? Que são esses aqui, ó. Tá dando para ver bem ou quer que eu amplie? Ó, deixa eu ampliar. Eu vou dizer o nome deles, tá? Mas não se preocupe com o nome, não. Quando cai numa prova, quando você precisa usar, você nunca se preocupa com o nome. Você se preocupa em entender o que está acontecendo. Por exemplo, esse primeiro símbolo está dizendo que A está dentro de B. Veja, se não é, olha o desenho. A está dentro de B. Então, A está contido em B. Então, esse primeiro símbolo é está contido. Deixa eu escrevê-lo aqui, deixa eu procurá-lo aqui. Ó.
Cadê, danado? Peraí. Predadores. Esse é o está contido. O outro é o contém. Deixa eu apresentar aqui para vocês o contém. Olha, gente, você pode fazer isso de duas maneiras, tá? Se você quiser memorizar. Estou dizendo que não precisa, porque você só precisa entender o que está sendo dito, mas não decorar nome de símbolo. Então, A está dentro de B. É lógico que A está contido em B. O B está por fora de A, ele está fora. Então, o B contém A. B contém A. Se alguém ficar com dúvida no nome, não precisa ficar. Vê como a matemática é legal e interessante. Quem é maior, 4 ou 6? 6, né? Quando você vai escrever o símbolo, você escreve assim. A abertura fica para o lado maior. Eu não preciso decorar esse negócio como algumas pessoas dizem. O P, o Q, maior que, menor. Não precisa decorar o nome. Se você sabe que o 4 é menor que o 6, o nome desse símbolo já aparece quando você está falando. 4 é menor que 6. Menor que 4, menor que 6. Então, veja que a abertura fica para o lado maior. Do mesmo jeito, 7 e 2. Quem é maior? É o 7. Então, preciso decorar nome. 7 maior que 2. 7 maior que 2. Vê que a abertura ficou para o 7, tá certo? Então, vê como a matemática é criada de maneira inteligente. Vê que aqui é a mesma coisa, olha. Quem é maior? É o B ou o A? O B está por fora, ele é o maior. A abertura, ó, sempre fica para o B, tá vendo? Ó, a abertura fica para o B, sempre. Então, esses dois símbolos que vocês têm que entender. O está contido e o contém. Ah, Matheus, e os outros dois? Não se preocupe com os outros dois. Porque os outros dois são negação. Esse é a negação do primeiro, que significa não está contido, quer dizer, o A não está dentro do B. Por que o A não está dentro do B? Porque ele tem um pedacinho fora, ó, tá vendo? Ó? E o B não contém o A. Por que o B não contém o A? Porque se o A não está dentro dele, ele não contém o A. Muito simples. Tá? Então, não são 4 símbolos, são 2. Está contido e contém. E aqui na inclusão não são 2 elementos, não são 2 símbolos, é um, que é o pertence. O outro é a negação dele, que é o não pertence. Tá? Então, voltando aqui para nosso exemplo, deixa eu diminuir aqui um pouquinho o zoom, a gente vai encerrar por aqui, tá, gente? Que realmente para um primeiro encontro, a gente já falou muito, tudo, foi uma coisa meio que surpresa para você, eu não vou forçar muito, não. Então, veja, eu posso dizer aqui que o A, nesse caso, tá? A, vou pegar o símbolo lá embaixo. A contém B, porque o B está dentro dele. Ou, de maneira parecida, vocês já estudaram voz ativa e voz passiva em língua portuguesa? Bom, enquanto eu vou pegando o símbolo lá, vocês me dizem isso, já estudaram. Voz ativa e voz passiva. B está contido em A. Deixa eu ver o que vocês estão respondendo. Ah, que massa! Então, veja. Se eu digo, Mariana está comendo bolo, é uma voz ativa ou passiva? Mariana está comendo bolo.
Ativa, porque ela está fazendo a ação. Mariana está comendo o bolo. Eu vou dizer a mesma coisa, só que na voz passiva. Isso, beleza. Pois é. Vou dizer na voz passiva agora. O bolo está sendo comido por Mariana. Eu disse a mesma coisa, não disse? Só que com outra palavra, de outra forma. Isso é a voz passiva, porque o bolo está recebendo a ação de ser comido. Né? O sujeito é quem faz a ação. Então, o bolo, no caso, Mariana come o bolo. Beleza, é Mariana. Está fazendo a coisa. O bolo está sendo comido por Mariana. O bolo está recebendo a ação de Mariana. Então, do mesmo jeito, percebem que matemática, que todo conhecimento tem uma coisa bem comum, bem tranquila. A gente é que separa matemática, história, português. Professor de matemática não pode saber português. Por que não? Aliás, eu nem confio muito em professor de matemática que diz que não sabe português. Porque como é que ele vai interpretar um texto? Como é que ele vai criar uma questão? Como é que ele vai entender um assunto de ciências? Né? De ciências que eu digo no geral, matemática, história, química, tudo. Como é que uma pessoa que diz que não sabe, que é de matemática, não sabe português, vai poder entender alguma coisa do que está lendo? Né? E hoje em dia a gente tem muito mais ainda medo de pessoas que falam sem ler, né? Que ficam inventando fake news. Então, você pode não ser o cara da matemática do português. Eu também não sei muito português, mas o básico para o meu consumo eu tenho. Então, você deve ter em qualquer área, tá? Em hospedagem, agro, em, sei lá, informática, o que for. Tá? Você tem que saber o básico do português. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente está vendo aqui que é a mesma coisa, dizer que A contém B, ou B está contido em A, é como se fosse voz ativa e passiva. Um faz a ação, o outro recebe a ação. Se o A está por fora, é lógico que o B está por dentro, não tem o que pensar. Agora, o que eu não posso dizer, gente, é isso aqui, ó. B pertence a A. Por que está errado eu dizer que B pertence a A? Alguém poderia me ajudar? Antes de encerrar? Por que B pertence a A? Aliás, a gente já levou direto o intervalo, né? Então, tá de boa. Temos um pouquinho antes. Por que B pertence a A está errado? E aí, quem poderia me ajudar? Dizendo por que está errado eu afirmar isso? Não, sim, B está dentro de A, mas por que eu não posso dizer se ele está dentro, que eu não posso dizer que ele pertence? É porque é o seguinte, vejam o que eu falei aqui. Relação de pertinência, quando vou relacionar elemento e conjunto. Relação de inclusão, quando vou relacionar conjunto com conjunto. P é conjunto. A é conjunto. Eu não posso relacionar dois conjuntos com o símbolo de pertence. Tem que ser com símbolos de inclusão. Do mesmo jeito, se eu dissesse que o número 2 está contido no conjunto A, estaria errado. Você diz, professor, mas o 2 aqui não está dentro do A? Tá. Mas 2 é elemento. E A é conjunto. Para relacionar elemento com conjunto, eu tenho que usar pertence ou não pertence. Eu posso dizer que o 2 pertence a A. Tá certo? Tá. Beleza? Então, muito cuidado. Quando você falar de conjunto e outro conjunto, você tem que usar a relação de inclusão. Está contido, contém, não está contido, não contém. Quando você usa elemento e conjunto, você tem que usar relação de pertinência. Pertence ou não pertence. Certo? Então, vê o seguinte, eu vou dar uma paradinha por aqui. Eu acho que a gente já ficou já satisfeito com o que a gente está planejando, tá? Eu vou colocar o material lá na sala ainda essa semana, vou liberar para vocês. As atividades, geralmente, eu não libero logo na primeira semana, não, tá?
eu libero algumas atividades para treino. Boto umas questões lá para você ir treinando sem valer ponto, só para você testar. Porque se eu boto logo na primeira semana, tem assunto que você não viu ainda. Aí vai responder, vai ficar chato. Então, eu passo um exercício complementar, você vai treinando, tirando dúvidas, fazendo. Quando tiver da metade para depois, aí eu solto as tarefas que vale ponto, beleza? A Divan está dizendo que aqui, mas provavelmente tem muita casca de banana. Não, vai não. Porque, na verdade, se não for uma casca de banana, foi só para chamar a atenção, entendeu? De vocês. Mas na prova, eu não gosto de colocar coisas ambíguas, não. Porque isso, como é que eu digo? Isso não prova, né, se você aprendeu o assunto. Quando você está ensinando o assunto, você faz um trocadilho, tá? Uma brincadeira assim, aí beleza, porque a pessoa lhe explica. Mas na prova, eu colocar um negócio que vai te confundir, se tiver uma coisa desse tipo, pode me dizer que se eu coloquei é porque eu coloquei errado. Não foi minha intenção, eu anulo, tá? Não tem casca de banana não, não se preocupe. Então é isso, gente. Tá? Espero que tenham assinado a frequência. Vou dar uma paradinha aqui na gravação. Vou postar isso lá assim que o Google passar para mim a gravação, eu passo para vocês, tá? Valeu, Larissa. Obrigado também pela presença. Vou interromper aqui a gravação. Pronto.